Em 2011, o plenário do Supremo Tribunal Federal pode voltar a discutir o sistema de cotas raciais adotados em algumas universidades do país para ingresso na instituição. Entre as ações que tratam do assunto, uma ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Partido Democratas. O Partido Democratas entrou com a ADPF com pedido de liminar contra a Universidade de Brasília, que usa o critério racial na seleção de candidatos para o ingresso na universidade. O DEM pede a inconstitucionalidade dos atos da UNB, que estipulou a criação da reserva de 20% das vagas para o ingresso de negros. O partido alega a violação de vários artigos da Carta Magna. Para o Democratas, o sistema de cotas da Universidade de Brasília pode agravar o preconceito racial. O DEM alega ainda que ninguém é excluído socialmente por ser negro, e sim por ser pobre. O relator da ADPF, ministro Ricardo Lewandowski, que negou o pedido de liminar, convocou a audiência pública para discutir o tema. Em março do ano passado, especialistas de associações, fundações e movimentos sociais que lidam com o tema se reuniram durante 3 dias no Supremo para debater o assunto. A adoção de ações afirmativas, além de reverter os preconceitos raciais que causam impacto na estrutura social, constitui importante contribuição às políticas públicas de promoção à cidadania por sinalizarem direitos constitucionais a coletividades que foram relegadas às margens da dignidade humana. Qual o conceito de minoria? Essa argumentação de tratar desigualmente os desiguais ou a argumentação de Estado social, da igualdade formal para a igualdade material, não nos define o que, em cada contexto social, em cada contexto cultural, venha a ser considerado minoria. Apresentaram intervenções muito substantivas, muito verticais, e eu tenho certeza que elas, em muito, contribuirão para que os ministros dessa corte façam um juízo mais abalizado por ocasião do julgamento desta ADPF. A expectativa é de que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgue o mérito da ação ainda este ano. E aqui no estúdio, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Ana Amélia. Bom, Gisele, nesse caso, o tema central é a adoção de ações afirmativas. Mas para que servem, então, essas medidas? Ações afirmativas são medidas que são tomadas pelo Estado, medidas especiais e temporárias, normalmente tomadas pelo Estado para poder eliminar barreiras e deficiências que foram causadas por processos discriminatórios ocorridos ao longo da história. Então, a ideia é dar igualdade de oportunidade de tratamento para aqueles que foram objeto de discriminação ou marginalização decorrentes de motivos como questões étnicas, raciais, religiosas e até de gênero. A ideia, então, é dar condições e oportunidades para que esses grupos possam ter igualdade de tratamento e oportunidades no seio social. E, Gisele, convocar audiência pública aqui no STF tem sido recorrente, não é mesmo? Os ministros, eles se utilizam desta possibilidade, eles abrem as portas do Supremo Tribunal Federal para poder chamar a sociedade civil e também o governo para discutir questões que trazem polêmica e a oportunidade de diversos segmentos, pessoas que têm autoridade em matéria científica e até no que diz respeito ao estudo da antropologia, historiadores. Neste caso, foi importante que fossem ouvidos historiadores, antropólogos e até a sociedade médica, movimentos que participam da luta em relação à proteção do negro. Mas ontem, por exemplo, nós vimos a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, também convocou audiências públicas para tratar do caso dos anencéfalos. Então, o Supremo Tribunal Federal tem tomado esta medida, é uma tendência do Supremo, para que possam ter elementos suficientes que possam subsidiar as decisões dos ministros. Agora, de que forma esses argumentos a favor ou contra o sistema de cotas podem ser sintetizados? Olha só, os defensores do sistema de cotas dizem o seguinte: existe um déficit do Estado em relação aos negros, que, segundo eles, sempre foram marginalizados, e que o texto constitucional ela não contempla processos seletivos discriminatórios e que haveria necessidade do Estado implementar medidas como essas de ações afirmativas, principalmente no âmbito das universidades, que seria uma forma principal de trazer aí, de resgatar essa deficiência, inserindo dentro por um prazo determinado, políticas que favoreçam o acesso da população negra e também indígena, que se discute neste caso, às universidades. Então, eles entendem que
trazer medidas universais não seriam capazes de lidar com a questão da desigualdade racial, que seria necessário a implementação dessas cotas raciais. Em relação às questões contra, me desculpe, Ana Amélia, mas só para poder complementar, há argumentos no sentido de que as questões no Brasil não são na esfera racial, e sim social, e que seria necessário a adoção de cotas sociais e não raciais, e que implementar cotas no âmbito da universidade poderia, inclusive, aumentar a questão da discriminação em relação ao negro. Ok. E outro processo que pode voltar à pauta do plenário da Suprema Corte este ano é o que debate a aplicação da nova lei de drogas. Os ministros devem decidir se os benefícios da lei atual, como a diminuição da pena, podem ser aplicados aos delitos praticados na vigência da lei anterior, que regulamentava o porte e a venda de entorpecentes. A nova Lei de Drogas de 2006 permite que a pena de pequenos traficantes seja reduzida de 1/6 a 2/3, caso eles sejam réus primários, tenham bons antecedentes e não participem de atividades ou organizações criminosas. O que o plenário do Supremo deve decidir é se essa regra pode ser aplicada a quem praticou crimes antes da lei entrar em vigor, quando ainda estava valendo a antiga Lei de Drogas, que não prevê o benefício. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim, alegando que, de acordo com a Constituição, deve valer a lei mais benéfica ao réu. O Ministério Público recorreu da decisão. O Supremo reconheceu a repercussão geral do tema e levou a matéria a julgamento no plenário. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, acolheu o recurso. Segundo ele, se o judiciário aplicar dispositivos de leis diferentes para beneficiar o réu, estará criando uma terceira lei. Ele foi acompanhado pelos ministros Carmen Lúcia e Joaquim Barbosa. O nosso ordenamento não outorga ao juiz essa liberdade ampla de analisar se a substituição é cabível em todo e qualquer caso concreto. Somente naquelas circunstâncias específicas previstas na lei é que a substituição será possível. O presidente do Supremo, o ministro César Peluso, e o ministro Dias Toffoli votaram contra, por entender que não há obstáculo legal à diminuição da pena, caso o réu atenda a determinados critérios. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Carlos Aires Brito e deve ser retomado este ano. Gisele, se for permitida a conjugação das leis, qual que é a consequência disso na prática? Veja bem, o que acontece? A atual lei de drogas, ela prevê essa causa especial de diminuição de pena de 1/6 a 2/3 de diminuição na pena. A lei anterior, que tratava sobre o delito de tráfico de entorpecentes, ela estabelecia como pena mínima de 3 a 15 anos. Se estiver no caso a possibilidade de conjugação, nós vamos ter um exemplo. No caso em que a pena aplicada for de 3 anos e se aplicar a diminuição prevista na lei nova de 2/3, nós vamos ter, para um caso de traficante, uma pena possível de 1 ano de reclusão. Isso já foi, inclusive, ressaltado pela ministra Carmen Lúcia nos debates travados dentro do plenário. Agora, Gisele, é fato que o desfecho desse recurso pode mudar realmente a vida de muitos condenados. Sem dúvida. Até porque, assim, já tem gerado grande discussão, é um tema polêmico, e essas discussões, elas tiveram início nas turmas do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma, ela entende pela possibilidade de aplicação dessa conjugação, enquanto a primeira turma entende que não. Daí foi reconhecida a repercussão geral para que o Supremo Tribunal Federal, no plenário, possa resolver essa questão definitivamente. Então, existem argumentos aí contra e a favor sobre a possibilidade dessa aplicação. O plenário, pelo que foi já apurado, está dividido e a gente aguarda o voto vista do ministro Aires Brito.